vocês? Que saudade! Muito obrigada por vir até esse vídeo. Muito obrigada por vir escutar essa mensagem. Eu tô muito feliz com a sua presença aqui e espero que você seja extremamente abençoado pelas palavras que o Senhor tá colocando hoje na minha boca. E o tema que eu senti no meu coração hoje, nessa série de vídeos chamado Caráter de Deus, o ponto que eu mais senti convicção em pregar hoje é o tema da justiça de Deus, que é algo que me fascina todos os dias, porque mesmo ele sendo um Deus justo, ele não deixa de ser um Deus misericordioso, e isso é muito lindo pra mim. E por isso eu escolhi o tema da graça para ser o primeiro tema, porque mesmo Deus sendo totalmente justo, ele não se esquece dos seus filhos, ele não despreza o nosso arrependimento e ele está sempre pronto para nos dar uma nova chance. Então, eu gostaria de começar conversando com vocês um pouquinho sobre como que é essa justiça e alguns pontos que você pode estar equivocado ao pensar assim na justiça de Deus. Muitas pessoas acabam se esquecendo ou nem mesmo sabem que a justiça de Deus ainda não está completa. Mesmo que a justiça dele é perfeita, mesmo que a justiça dele é infalível, ela ainda está incompleta. Nessa terra, obviamente, nós pagamos pelos nossos atos. Por exemplo, se hoje você vai numa loja, você rouba, aí você vai ter que ir preso, né? Ou senão você vai receber um processo, você vai ter que pagar algo em relação àquele crime. Porém, muitas vezes nós temos políticos corruptos, nós temos pessoas do mal que acabam saindo impunes e as pessoas, elas não sabem ou elas se esquecem que a justiça de Deus ela ainda não está completa. A justiça de Deus só estará completa no dia do juízo final. E por que isso? Sendo que a justiça de Deus é infalível, sendo que ela é absoluta e ela é perfeita, por que Deus não pode fazer a justiça completa agora? Na verdade, Deus pode fazer o que ele quiser, mas por ser um Deus de muita graça, muita misericórdia e muito amor, por ele nos amar tanto e ele nos dar uma nova chance, aqui na terra ele te dá a oportunidade de se redimir. Não de ser impune das consequências, mas de não cair sobre a ira dele. Entende? Porque no dia do juízo final, aqui nessa terra você paga pelos seus erros e você comete algo, você tem que pagar. Mas nem sempre essa justiça, ela é 100% completa, porque Deus, ele... Se você ainda não respondeu pelo seu pecado ou pelo seu crime, é porque o Senhor está tendo misericórdia de você. Entenda. Ele não está ignorando o seu pecado, ele não está dizendo que está tudo bem fazer isso. Não, nosso Deus, por ele amar a gente, por ele ser um pai de muito amor e misericórdia, ele nos repreende diariamente. Cada vez que ele vê a gente errando, ele chama a nossa atenção para aquilo e ele nos traz perto dele e diz: filho, filha, eu não quero que você tenha que pagar por isso no futuro, então não faça isso. E esse é o Espírito Santo de Deus que vem até nós e nos convence de parar de cometer esses pecados. Porém, às vezes nós já cometemos esse pecado e até mesmo no tempo da ignorância, e quando nós nos convertemos e nós aceitamos o sacrifício de Jesus, Deus apaga os nossos pecados. Ele não apaga as nossas consequências, mas ele apaga a ira que tinha sobre aquele pecado. Porque você tem que entender que Deus não tem ira de você em si, ele tem ira dos seus erros, ele tem ira do inimigo, que é o principal adversário de Deus, é o diabo. E se você está aliado com o diabo, consequentemente essa ira vai cair em você. Então Deus, na infinita misericórdia dele, ele te diz: meu filho, saia de perto da minha ira, se afaste da minha ira e venha para o meu amor, venha para os meus braços, porque quando você está com Cristo, a ira de Deus, ela já não é mais algo feito para você. Sabe, nós não caímos mais na ira de Deus, porque Jesus, lá do céu, ele intercede por nós e ele diz: pai, ele tá tentando mudar, ela tá tentando mudar, então dá mais uma chance pra ele, dá mais uma chance pra ela. Se lembre do sacrifício que eu fiz por ele e que eu fiz por ela. Mas quando você peca e você não se arrepende e você corre de Deus e você vai direto pra ira dele, não há como você se defender disso sozinho, porque você não fez nada que possa apagar isso. Você tem que pagar pelas suas consequências, você tem que pagar pelos seus erros, eu quis dizer. Você tem que pagar pelos seus erros, você tem que assumir as suas consequências. Só que às vezes esses erros, eles são muito pesados e eles doem, eles são pesados demais para seres humanos falhos como nós carregarmos. E Deus, ele sabendo disso, ele tem ânsia, ele tem uma vontade gritante dentro do peito dele de te corrigir e de te afastar da ira dele. Porque quando a ira de Deus cai sobre um ser humano,
Quando a ira de Deus, ela cai sobre uma nação, sobre um povo, sobre um tempo, sobre uma geração, sobre uma pessoa, é terrível, porque ali é onde Deus diz, não, essa pessoa não tem mais misericórdia por si, ela quer estar com o meu inimigo, e sendo assim, eu não posso conviver com o pecado. Deus, ele não convive com o pecado, e você tem que entender isso. Deus, o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus. Deus continua aqui. Quem peca é a gente vai colocando barreiras no meio. A gente vai colocando obstáculos no meio para dizer, ah, não, eu peco hoje, mas amanhã eu peço perdão. Isso não é se arrepender de verdade. Então, quando você não se arrepende de verdade, você só coloca mais uma barreira, porque ali é como se você estivesse tapando a poeira por debaixo do tapete, você tá ali colocando, mas na verdade não tá limpando o seu coração. Então, quando o arrependimento verdadeiro vem, não quer dizer que o Senhor, ele bate os olhos e ignora o seu pecado. Quer dizer que alguém já pagou por aquele pecado. E isso é lindo no Evangelho, é algo que me fascina muito, é algo que me inspira e é algo que simplesmente, assim, me constrange. É o amor de Deus ao entregar para nós uma chance. E essa chance a gente pode aceitar ou a gente pode recusar, como eu falei no episódio anterior. Então, muitas pessoas, elas dizem, então se hoje um assassino, ele se arrepender do pecado dele, ele vai pro céu mesmo assim? Como assim ele vai pro céu? Ele fez tanta coisa de ruim? Como assim uma pessoa, um ladrão, vai ir pro céu, igual o ladrão da cruz? No último minuto ele aceitou Jesus, ele não fez nada de bom na vida dele, e ele vai pro céu assim, impune, sem pagar pelos erros dele? Não, alguém já pagou por ele. Vamos pensar assim. A questão da justiça de Deus é como se fosse uma lanchonete. Vou usar, assim, uma analogia meio bobinha, para caso você consiga, assim, entender melhor. Vamos supor que você não tem dinheiro e você sabe que você não tem dinheiro, mas mesmo assim você entra numa lanchonete, porque você tá com fome. Você entra na lanchonete, você pega o seu lanche, você come o seu lanche. E antes de sair daquela lanchonete, alguém vai ter que pagar por aquele lanche. Talvez não seja você, mas alguém que tenha dinheiro vai ter que pagar por aquele lanche. E a verdade é que você não tem dinheiro e aquela lanchonete só você pode pagar por aquilo. Você não tem aquele dinheiro pra dar. Então você, das duas uma, ou alguém vai ter que pagar pra você, ou senão você vai ter que arcar com as consequências, que pode ser um processo, pode ser uma prisão, pode ser algo do tipo, entende? Mas quando Jesus, ele entra nessa lanchonete, ele se oferece para pagar, porque ele é o único justo, santo, que tem o dinheiro para pagar pelo seu lanche, entende? Só que você não é obrigado a aceitar, você não precisa aceitar, porque a graça ela é um presente, é a graça que ela nos livra da da ira de Deus, mas você não é obrigado a aceitar a graça, entende? Então, quando você aceita aquela graça, você pode ir embora, você está livre da ira de Deus, e quando você não aceita essa graça, está tudo bem, mas você vai ter que achar um jeito de pagar. E olha, eu não acho que ninguém em sua consciência iria preferir ir para a prisão do que receber um presente, da qual a pessoa não vai devolver nada, até porque ela não tem o que devolver. Por exemplo, muitas vezes a gente pensa que a gente pode devolver a graça de Cristo, a gente não pode, a gente não recebe isso, para que a gente não se vanglorie, sabe? Eu expliquei isso no episódio anterior também, mas é um favor, sabe, que você pode aceitar. E caso você aceite esse favor, é Jesus que vai pagar por você na cruz do Calvário. Então agora, tirando a analogia e trazendo mais pro ponto literal, quando você erra e você sabe que você está errando e você entra no pecado, você comete os seus erros, antes de você sair dessa vida, alguém vai ter que pagar pelos seus erros. Talvez seja você, talvez não seja você, talvez você pague uma parte, talvez você não pague uma parte, mas para entrar no céu, você tem que ser 100% santo. E nenhum de nós é 100% santo, nenhum de nós é 100% perfeito, apenas Jesus. E Jesus, ele passa essa santidade para nós. Ele diz, Pai, ela não é santa, ele não é santo, mas porque eu sou santo, deixa ela entrar. Ela já me aceitou como salvador dela. E a partir do momento em que Jesus, ele te salva, você
defendido pelo amor de Jesus. Você é defendido pelo sacrifício de Jesus. Então, quando você erra e o inimigo vem te acusar dizendo: ah, você não pagou pelo que você fez. Como assim você vai sair dessa terra impune pelo que você fez? Não, você não está saindo impune. Não há algo maior do que o que Deus te deu para pagar o seu preço. Ele já te deu o perdão dele, no sangue dele estava aquele perdão e ainda está esse perdão. Então, quando você aceita o sangue de Jesus, quando você aceita a mensagem da cruz, os seus pecados, eles são perdoados. E então você tem ninguém mais digno, ninguém mais suficiente para dizer para você: você está sujo. Não, porque mesmo que você erre todos os dias, você precisa entender isso. Mesmo que você erre a todo momento, todos os dias, a sua vida toda, mas no final você aceite a Jesus Cristo de coração, não apenas estar lá no último momento da sua vida e olhar e dizer assim: ah, eu aceito Jesus. Não, é sobre você se arrepender amargamente. Se você já é uma pessoa que pensa assim: ah, eu vou errar aqui, mas depois eu peço perdão, Jesus vai me perdoar. Isso não é se arrepender. Se arrepender é olhar para os seus pecados e dizer: uau, eu ofendi o meu Salvador. Jesus fez tanto por mim e mesmo assim eu não me importei. Enquanto eu estava com aquele pecado, enquanto eu estava cometendo aquele erro, eu estava crucificando Jesus de novo. Eu estava nem aí pro pecado não, pro sacrifício de Jesus, pelo que Jesus fez por mim. Então, quando a gente olha pro sacrifício de Jesus como um tapa-buraco, isso não é se arrepender. Então você não está sendo limpo, você não está pagando o seu preço, entende? Você não está pedindo para que Jesus pague o seu preço porque você está arrependido. Você está só dizendo que é mais uma coisa que Jesus ele limpa depois. Não, nós temos que ter o arrependimento de olhar para o sacrifício de Jesus e dizer: ele não merecia isso. Ele não precisava fazer isso, mas por amor, pela misericórdia dele, ele nos limpou, ele nos salvou. E isso é simplesmente lindo, isso é maravilhoso. Então, a justiça de Deus, em algum momento, ela vai cair sobre a humanidade. E a única maneira de você estar limpo da ira de Deus, não da justiça. Todos nós cairemos sobre a justiça de Deus. Seja pro mal, seja pro bem, você cairá sobre a justiça de Deus. Isso é inevitável, mas sobre a ira de Deus, nós estamos impunes. Nós estamos impunes se nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus. Mas quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós estamos limpos, nós estamos transformados. E então Jesus, ele olha para nós e ele diz: não cai mais ira sobre você, porque no dia da crucificação toda a ira do Pai caiu sobre Cristo. Ele carregou toda a ira que você teria de carregar. Então, a próxima vez que o inimigo olhar para você e te disser: ei, você não é digno de ir para o reino do céu, você já errou demais, olhe para ele e declare com essas palavras: eu não sou digno, mas o meu Jesus já pagou por mim. O meu Jesus já sofreu o que eu tinha que sofrer e eu aceito o sacrifício de Jesus novamente. Então, que você entenda que não é só pecar e pedir perdão, mas sim se arrepender verdadeiramente e sim olhar para Deus e dizer: Pai, eu errei, mas eu aceito o que o seu filho fez por mim. Porque o que Jesus fez por nós foi muito mais do que uma morte na cruz, mas sim uma vida de santidade. Não foi apenas um dia de dor que Jesus sofreu, foi uma vida de humilhação, foi uma vida de rejeição, todas as dores que você possa pensar na terra. Qualquer dor que você possa pensar na terra. Das duas, uma. Ou Jesus sofreu uma pior. Você pode pensar assim: Jesus não sabe o que eu passo. Mas quando você olha para a história de Jesus, qual dor Jesus não passou ou não passou por uma pior? Eu passei pela dor do abandono. Jesus foi abandonado pelos melhores amigos dele. Eu passei pela dor da rejeição. Ele foi rejeitado por nós. Ele foi rejeitado diariamente, constantemente, por uma humanidade muito inferior a ele, muito inferior. E mesmo assim, ele sofreu uma morte de cruz
para te dar o perdão, para te dar esse alívio, para te livrar da ira de Deus. Então, não entenda a justiça de Deus como algo assim, Deus não vai fazer a justiça com orgulho, até porque justiça e orgulho não combinam. A justiça, ela é imparcial, isso tem que acontecer, a justiça, ela tem que acontecer porque Deus, ele não mente, e ele já nos disse que a justiça dele há de acontecer completamente no dia do juízo final. Então, caso você não queira que essa ira de Deus caia sobre você, caso você não queira ter que tentar pagar pelos seus erros sozinho, aceite, por favor, a graça de Deus. Aceite que o seu Jesus já pagou por você, assim como ele pagou por mim, e ele pagou por todos nós. Basta você aceitar e a ira de Deus não há de cair sobre você. E é um lugar maravilhoso para estar nos braços de Jesus. Eu espero que você tenha sido muito abençoado por essa mensagem. Eu falei um pouquinho mais do que deveria, mas tá tudo bem, né? Eu espero que você tenha sido muito abençoado. Eu espero que você possa voltar mais vezes. E, por favor, caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E espalhe essa mensagem. Não estou dizendo sobre compartilhar vídeo ou deixar like. Eu estou dizendo pra... Caso você veja alguma pessoa que você olhe para ela e você sinta, essa pessoa precisa da justiça de Deus na vida dela, essa pessoa precisa da graça de Deus na vida dela, fale com ela. Fale com ela sobre o que você aprendeu hoje, porque conhecimento sobre Jesus, que ele é espalhado, ele vira graça, ele vira redenção, ele vira amor, e você se parece mais com Cristo toda vez que você compartilha. Um beijo muito grande e tchau!